aproveitar que, se eu não me engano, gente, posso estar errada, mas fontes me disseram, os universitários me disseram, não sei se eles são confiáveis, de que saiu uma série sobre esse acontecimento, do Césio 137, a maior tragédia radioativa do Brasil. E veremos agora um vídeo sobre no canal do Ney Nerd. Bora lá, gente. Eu vi que, tá bombando também o assunto, né, então vamos saber sobre o assunto, cara. Se o assunto tá em alta, teremos que saber sobre. Eu também não sei muito, mano. Volta e meia eu falo, né, bagulho zoeira de Césio, mas eu também não tô muito dentro dessa parada aqui não, viu. Vou saber em primeira mão com vocês. Um acidente radioativo fora de uma instalação nuclear aconteceu no Brasil em 1987. Um pó azul brilhante virou curiosidade entre a vizinhança de um dono de ferro velho em Goiânia. Era um pó tão bonito que iluminava o escuro da sala de estar com brilho azul. Só que esse brilho Tá. foi responsável por uma das maiores catástrofes que aconteceram na história brasileira. Pessoas doentes, mortes terríveis, Louco, a mano. separação da população de Goiânia pelo medo da radiação e o estigma que está marcado até hoje no corpo das vítimas. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o acidente radiológico de Goiânia, o caso Césio 137. Inestrantes, Peter aqui. A gente gosta de contar histórias felizes, dar risada, mas hoje eu trouxe uma história bem séria e bem pesada. A série Emergência Radioativa da Netflix trouxe de volta um assunto que parecia ter sido enterrado pela história, o acidente radiológico de Goiânia. Um episódio muito triste que aconteceu na história do nosso país, mas ela não conta todos os detalhes importantes que ajudam a entender toda a gravidade, quem são os verdadeiros culpados e como que estão as vítimas hoje em dia. Esse caso é pesado, então ele precisa ser contado direito e com respeito por quem sobreviveu. Então bora entender por que esse acidente virou referência mundial em segurança radiológica. Abandono. Bom, ponto de partida não é o ferro velho, é um instituto de radioterapia. Bom, no fim, Instalação, espera aí, eu vou ter que ler. Eu sou devagar, a gente, foi bom, mal. ponto de partida não é o ferro velho, é um instituto Instalação da clínica de onde foi retirada a cápsula de Césio 137. de Radioterapia. Bom, no fim de 1985, o Instituto Goiano de Radioterapia mudou de endereço. Eles levaram um aparelho de cobalto 60, mas eles deixaram para trás um aparelho de Meu teleterapia Deus. com fonte de Césio 137. E esse erro foi fatal. Por quê? Porque esse aparelho que ficou para trás não era qualquer coisa. O Césio 137 é um elemento radioativo que surge como subproduto de reações nucleares. Ele não é natural do dia a dia. Ele é criado depois de processos com reatores nucleares. E o Tá. problema dele é que ele emite radiação beta e gama, que conseguem penetrar no corpo humano e causar danos internos, sem você perceber na hora. E o pior de tudo é que ele pode ser transformado num tipo de sal, parece um pó cristalino. E segundo Mano, mas como que os malucos esquecem isso, gente? Não é tipo assim: "Ah, esqueci uma cadeira lá. Pô, esqueci a mesa do setor não sei o quê". Os caras simplesmente esqueceram uma cápsula onde tem césio. a Agência Internacional de Energia Atômica, eles deixaram esse aparelho para trás sem fazer a notificação adequada para a autoridade licenciadora que a licença exigia. Nas palavras do relatório internacional, parte do prédio foi demolida e o resto ficou em ruínas. E o motivo do equipamento ter ficado ali estava ligado à disputa sobre o conteúdo da clínica, né? Com processos judiciais ainda em andamento na época do relatório. Basicamente, esse equipamento ficou no limbo. Bom, antes da gente continuar, preciso explicar um termo importante. Tá. O terabecquerel. O becquerel é a unidade que mede atividade radioativa, né? Ou seja, quantas desintegrações nucleares acontecem por segundo. Um becquerel é igual a um átomo se desintegrando por segundo. Agora, um terabecquerel, né? A gente tá falando de 1 trilhão de desintegrações por segundo. Sim, trilhão. E dentro daquele limbo, existia uma cápsula ali com atividade de 50,9 terabecquerel na época em que foi retirada. 50,9 trilhões de desintegrações Deus, por gente. segundo. Significa que, a cada segundo, aquela cápsula estava liberando uma quantidade absurda de radiação, como se fosse um spray invisível, né? Constante, atravessando tudo ao redor. Cada segundo Mano, perto que daquilo, loucura. era mais radiação entrando no seu corpo. Cara, a radiação é um negócio desgraçado também, né. Eu lembro que, eu vi aquela vez a série Chernobyl. E, tipo assim, na hora, os malucos pegando os pedaços do núcleo lá do reator nuclear, e, tipo, os malucos pegando na mão e ok, entendeu? Nem tava sentindo nada. Só que depois, tipo assim, no dia depois, os malucos tava morrendo já, entendeu? O negócio na hora nem te causa nenhum efeito. Acumulando dano sem você perceber. É tipo, cara, você ficar debaixo de uma chuva, só que em vez de água, é algo que tá destruindo suas células por dentro, sem você perceber. Você tá desintegrando. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que a 1 metro, a taxa de dose podia chegar a níveis letais em poucas horas. Algo tão perigoso assim nunca, vou repetir, nunca deveria ser exposto a pessoas. Por isso que existem leis de descarte de coisas radioativas. Mas isso foi só o coração de toda essa tragédia. Uma fonte forte demais para estar fora de vigilância, mas frágil demais para sobreviver ao mundo real. Facinho azul.
Bom, no dia 10 de setembro de Pô, 1987, ele dois brilha assim catadores, mesmo? Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, Ô, entraram louco. no terreno abandonado do Instituto Goiano de Radioterapia, em ruínas, né, procurando por materiais valiosos para vender. E o chumbo era um material muito valioso. Eles encontraram um aparelho de teleterapia e acharam que tinham tirado a sorte grande. Era um aparelho grande, pesado, com muita substância, para eles tirarem um dinheiro. Bom, entre o dia 10 e o dia 13, Roberto e Wagner tentaram desmontar o equipamento com ferramentas simples e removeram a parte errada. O conjunto que concentrava a fonte de radiação. Cerca de 200 quilos num carrinho de mão, indo pro quintal de uma casa Pô, comum. mas pesa, No dia né? seguinte começaram a aparecer os 200 sintomas. quilos? Náusea, vômito, tontura. Só que como a ameaça da radiação é invisível, eles nem imaginavam que o que estava causando isso era o aparelho que eles tinham desmontado. Eles acharam que a culpa era por conta de comida estragada. E tava ali no pátio de casa ainda. Intoxicação alimentar básica. E essa falta de conhecimento custou tempo. E o tempo custou vidas. Bom, no dia 18, Roberto e Wagner venderam o material para Devair Alves Ferreira, o dono de um ferro velho. E é aqui que a tragédia muda de escala. Porque aquilo que até então era um objeto arrancado de um prédio abandonado, Meu Deus. agora entra, né, no meio da rotina de um bairro, de uma família de trabalhadores comuns, né? Como Cara, se que fosse perigo. só mais uma sucata estranha chegando no depósito. Só que não era. Dentro daquele conjunto estava a parte mais perigosa de toda a máquina. Os funcionários do ferro velho do Devair, chamados Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza, passaram a trabalhar nos restos do conjunto Olha, para tentar tocando extrair o diretamente chumbo. no E naquela negócio. mesma noite, quando o Devair olhou para a cápsula no escuro, ele viu que muita gente depois descrevia como uma visão quase sobrenatural. Um brilho azul saindo dali. Era bonito, hipnótico, impossível de ignorar. Parecia até uma coisa mágica. O mal não tinha cara de mal, né? Ele brilhava. O Devair ficou encantado com aquele pó brilhante que ficava dentro do cabeçote da máquina. Tão encantado que ele levou essa peça para casa Meu numa sacola Deus. plástica e mostrou para a esposa dele, Maria Gabriela Ferreira. Aí ele reuniu, né, os vizinhos e familiares, todo feliz, mostrando a nova descoberta dele, e ainda distribuiu uma parte desse pó para essas pessoas. O irmão do Devair, Ivo Ferreira, levou um pouquinho de césio para a filha dele, Leide das Neves, de 6 anos de idade. Ela brincou com o pó e depois foi jantar, pegando direto com a mão um ovo cozido que a mãe dela tinha preparado. A Leide não sabia, mas estava ingerindo partículas de césio junto com o ovo cozido. Outro irmão do Devair Meu Deus do céu, cara. Que isso, mano. Que loucura. Ignorância é a porra mesmo. Cara, mas eu acho que isso aí não é nem questão de ignorância, não, gente. Não tinha como saber, tá ligado? Nessa época, em Goiânia, os caras vê um negócio, como é que vai saber o que que é, tá ligado? Pra eles era só, tipo, um negócio, era parte do equipamento ali, entendeu? Eu acho que, tipo, sei lá, cara, não tinha como saber, entendeu? Não é como se as pessoas fossem muito informadas sobre isso também, entendeu? É só tu tá numa aula de física específica que tu vai ver isso uma vez na tua vida, entendeu? Não é um negócio que se falha. Eu acho que não é tão questão das pessoas não saberem, é a responsabilidade de quem deixou isso lá. com pó. E pelo fato desse sal ser higroscópico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele fica grudado na roupa, na pele, nos utensílios, podendo contaminar os alimentos e o organismo internamente. Entre os dias 19 e 26 de setembro, Devair mostrou a cápsula a várias pessoas que passaram pelo ferro velho, todos encantados com aquele azul místico, né? Aquele azul bonito, brilhante. Algumas pessoas que tiveram contato direto com o pó chegaram até a passar ele pelo corpo, como se fosse glitter de carnaval. Eram pessoas simples vendo algo diferente da rotina delas, né? Elas ficaram encantadas com aquilo. Não tem pecado nenhum nisso. Só tinha uma grande falta de conhecimento sobre material radioativo. E, infelizmente, isso começou a desencadear em problemas muito graves. Poucas horas depois da exposição ao material radioativo, as pessoas começaram a desenvolver os mesmos sintomas que os catadores estavam sentindo. Náuseas, seguidas de tonturas, com vômitos Cara, e já tá diarreias. Os espalhado familiares pra dos todo contaminados lado. foram primeiro em drogarias procurar ajuda. Alguns procuraram postinhos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Os profissionais de saúde viram os sintomas e pensaram que era algum tipo de doença contagiosa desconhecida. Então eles medicaram os doentes de acordo com os sintomas que eles estavam falando. A Maria Gabriela, esposa do Devair, desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul era o responsável pelos sintomas dela e do restante da família dela. Ela e o empregado do ferro velho levaram a cápsula de césio para vigilância sanitária, onde ela ficou por 2 dias abandonada em cima de uma cadeira. O físico Walter Mendes Pereira foi o primeiro profissional a descobrir que aquilo tudo se tratava de um acidente radiológico. Na manhã de 29 de setembro, o Walter foi chamado para medir o material suspeito e conseguiu um monitor emprestado confirmando a contaminação intensa, não só no prédio da vigilância sanitária, mas em vários pontos do centro de Goiânia. Tá registrado na cronologia oficial de Goiás. No meio do caos, bombeiros chegaram a cogitar jogar o material num rio. Sim, cara, num Meu rio. Se essa ideia tivesse ido pra frente, o desastre poderia ter sido muito pior. Já que aquela radiação ia se espalhar pela água, carregando contaminação e Cara, transformando que um problema bizarro. já absurdo numa coisa ainda mais impossível de controlar. Só que o Walter Mendes percebeu o tamanho do apocalipse que estava diante dele e barrou essa ideia. Ele orientou a isolação da área e a evacuação imediata do prédio da vigilância sanitária. Ainda no dia 29 de setembro, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás fez contato com a CENEM, a Comissão Nacional
de Energia Nuclear. E o caso rapidamente saiu do nível local para virar uma emergência de dimensão internacional. O Brasil notificou a AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica. A partir daí, começa oficialmente a Operação Césio-137, uma mobilização gigantesca com hospitais, defesa civil, técnicos em radioproteção, autoridade de saúde e um monte de gente tentando impedir que o estrago fosse ainda maior. O Estádio Olímpico Pedro Ludovico virou centro de triagem e as pessoas eram levadas para lá sem nem receberem nenhum tipo de explicação satisfatória do que estava acontecendo. A própria AEA descreveu que, Pô, no começo... E é foda que uma pessoa podia, depois que ela foi contaminada pela radiação, ela pode passar para os outros, né? Só a pessoa em si. A falta de uma explicação coerente aumentou ainda mais a ansiedade das pessoas e pressionou os recursos disponíveis. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Isso fez o pânico correr mais rápido que a informação. O governo de Goiás tentou minimizar o acidente, escondendo dados da população, dizendo que aquilo tudo era só um vazamento de gás. Outra razão é que Goiânia sediava na época o GP Internacional de Moto Velocidade, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e o governador do estado, Henrique Santillo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Mas o medo já estava instaurado na população. Gente apavorada começou a chegar em massa para ser examinado. Por quê? Porque o medo já tinha explodido pela cidade. Então, quando a notícia começou a circular, muita gente achou que qualquer contato, qualquer objeto, qualquer roupa, né, qualquer vizinho podia estar contaminado. O estádio virou mesmo o centro da operação, lugar para onde as pessoas iam em busca de resposta, triagem e, acima de tudo, alguma chance de saber se estavam condenadas ou não. No total, cerca de 112 mil pessoas foram monitoradas. Dessas 112 mil pessoas, 249 tinham contaminação detectável. E aqui entra um ponto importante, porque nem todo mundo estava contaminado do mesmo jeito. 120 pessoas tinham contaminação restrita a roupas e calçados, ou seja, o material radioativo estava nelas, mas não necessariamente já tinha penetrado no corpo. Outras 129 precisaram entrar em acompanhamento médico regular, porque o contato tinha sido mais sério e o risco era real. E enquanto milhares tentavam descobrir se tinham sido atingidos, os técnicos ainda precisavam rastrear por onde aquele Césio tinha passado. Casas, móveis, utensílios, ônibus, ruas, oficinas, depósitos, pastos de equipamento de radioterapia foram transportados num ônibus. Então o interior do ônibus ficou contaminado com pó radioativo e pessoas acabaram sendo afetadas. Então, era uma situação desesperadora. Cara, o negócio é tipo Covid, tá ligado? Se espalha de um jeito absurdo. Não tem, é tipo, é quase impossível de conter e saber por onde que já espalhou, entendeu? O trabalho dos profissionais da saúde foi intenso, para dizer o mínimo. A medicina teve que trabalhar em duas frentes: descontaminar pele e roupas e lidar com o que já tinha sido inalado ou ingerido. Porque uma coisa, galera, é você tirar um material radioativo da superfície. Outra completamente diferente era quando ele já estava dentro do corpo, emitindo radiação de dentro para fora. Entre os contaminados, uma parte foi liberada depois da descontaminação. Não, mas gente, óbvio que Césio e Covid não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Eu tô falando o estilo da contaminação, tá ligado? Porque, tipo assim, se alguém passa a mão no nariz e tá com Covid e pega num ônibus, alguém que vai lá e bota a mão no ônibus também pode levar Covid pra casa, entendeu? É essa forma de contágio que eu falo. 49 pessoas precisaram de acompanhamento ambulatorial por contaminação externa, mas os casos mais críticos exigiram semi-isolamento e internações. 50 pessoas com contaminação interna precisaram de acompanhamento intensivo, 20 foram encaminhados ao hospital e 14 casos graves foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. E aqui não tem suavização possível. Teve casos de síndrome aguda da radiação, falência de medula óssea em vários pacientes e pelo menos uma amputação. O corpo simplesmente não aguentava o nível de dano celular causado pela radiação. E aí, para tentar conter o estrago dentro do organismo, os médicos usaram uma substância chamada azul da Prússia, também conhecido como radiogardase. Esse composto funciona como um imã químico dentro do corpo, né, ajudando a capturar o césio e expulsar ele pelas fezes. De acordo com a AEA, Eu já ia perguntar isso, como é que expulsa, né? foi administrado em 46 pessoas com doses ajustadas para adultos e crianças. Era uma corrida contra o tempo para tirar o veneno radioativo de dentro das pessoas, o quanto antes, mas infelizmente nem todo mundo conseguiu escapar. O corpo humano ele tolera só uma pequena dose de contaminação por radiação. O Gray, GY, mede a quantidade de energia absorvida pelo corpo. Já o REM, RM, mede o efeito biológico dessa radiação, ou seja, o quanto aquilo realmente afeta o organismo. Então, assim, uma pessoa com 1 GY e 100 RM já pode apresentar os sintomas de náuseas que a gente falou. A partir de 4 GY e 400 RM é morte quase certa. O corpo não aguenta esse tudo de radiação. A Maria Gabriela, né, com 5,7 GY e 570 RM, já estava praticamente no limite máximo de sobrevivência. O corpo dela começou a falhar de dentro para fora. Ela estava sofrendo com hemorragias, queda de cabelo, destruição do sistema digestivo. É o tipo de dano que não dá pra curar. Por quê? Porque não é uma doença. É o corpo sendo desintegrado em nível celular. Ela, infelizmente, faleceu no dia 23 de outubro de 1987. Caralho, dia do meu aniversário, mano. Caralho, pesou.
cerca de um mês depois do contágio dela. Os funcionários do ferro velho que tiveram contato direto com o aparelho, infelizmente, faleceram também. O Israel Batista tinha 4,5 GY e o Admilson Alves tinha 5,3. E talvez o caso mais brutal de todos seja o caso da Lady das Neves, uma Que criança comeu de o 6 ovo anos com a que mão. recebeu 6,0 GY, 600 RM. Isso não é só alto, ok? Isso é nível praticamente incompatível com a vida. O fato dela ter ingerido partículas do césio, infelizmente, né, contou muito pra isso aí. O corpo dela começou a inchar, os órgãos foram sendo destruídos e o sistema imunológico colapsou completamente. A morte veio por sepsemia, que é basicamente o corpo sem defesa sendo tomado por infecção generalizada. Mas a tragédia continuou mesmo depois da morte. A população estava com medo tão grande de ser contaminada por radiação que mais de 2.000 pessoas tentaram impedir o Pô, enterro. mas eu estava pensando, tipo assim, esse negócio onde estava o césio ali, não, como que isso não é, tipo, extremamente isolado para não ter acesso ao produto em si ali dentro, e como que isso não tem nenhuma identificação de que é perigoso? Tipo, não tem nenhuma mensagem gigantesca em amarelo, em vermelho, dizendo: "Não mexa, pelo amor de Deus, isso aqui vai acabar com todo mundo". Ou da Lady, com medo de que o corpo ainda contaminasse o ambiente. O caixão teve que ser reforçado com chumbo e baixado por guindaste. Mas mesmo assim as pessoas jogaram pedras durante o enterro. Galera, é difícil, ok? Quando a emergência médica estabiliza, começa a guerra do concreto. Isolar focos, raspar solo e demolir o que não dá para descontaminar. O dossiê oficial de Goiás registra 7 focos principais e um volume de 3.500 metros cúbicos de dejetos radiativos enviados para repositório em Abadia de Goiás. São milhares de tambores e caixas, primeiro em área temporária e depois em depositório permanente, concluído em 1997, previsto para durar cerca de 300 anos. Esse depósito está em área de 300 anos. conservação no Parque Estadual Termo Ortegal. E hoje o controle institucional dele é responsabilidade do CRCN-CO, unidade da CNI responsável também pelo controle radiológico ambiental dessas áreas. Na classificação internacional, o acidente de Goiânia foi enquadrado como nível 5, na escala INES, que vai de 0 ao 7. Olha isso, cara. Isso diz muito sobre a gravidade. Mesmo sendo um evento fora da usina nuclear, ainda conseguiu atingir o nível 5 dessa escala. Foi a maior catástrofe radiativa fora de uma usina nuclear no mundo inteiro. Bom, o Devair, o dono do ferro velho, foi um dos primeiros a ter contato direto com a fonte, mas ele sobreviveu à exposição inicial. Só que ele tinha recebido cerca de 7 GY de radiação. Um nível absurdo. O corpo dele começou a dar sinais claros de destruição, queda de cabelo, danos em órgãos internos, complicações que foram se acumulando com o tempo. Mas tem uma coisa que pesa mais que qualquer diagnóstico médico: a culpa. O Devair passou a carregar o peso de ter aberto a cápsula Então, né? espalhado sem saber aquele material para tantas pessoas. Isso destruiu ele por dentro tanto quanto a radiação. Aí ele virou alcoólatra tentando lidar com tudo aquilo. E anos depois, desenvolveu câncer causado pela exposição. Ele faleceu em 1994, 7 anos depois do acidente. O Ivo Ferreira, pai da Lady das Neves, teve uma contaminação considerada baixa. Em teoria, ele escapou, mas na prática, ninguém escapou. Depois da morte da filha, o Ivo Então, né? entrou num quadro profundo de depressão. Ele não conseguiu lidar com a perda e passou a fumar compulsivamente, coisa de 6 maços de cigarro por dia. E foi assim que ele Nossa, acabou 6 falecendo maços. em 2003 por efizema pulmonar, 16 anos depois. E quando a gente fala das vítimas, não são só esses nomes que aparecem na história. A Associação das Vítimas do Césio-137 afirma que até 2012, cerca de 104 pessoas morreram ao longo dos anos por consequências da contaminação, principalmente de câncer e outras complicações. E aproximadamente 1.600 pessoas foram afetadas diretamente. Hoje, existe uma estrutura pública dedicada a acompanhar essas pessoas. O CARA, o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, Lady das Neves. Ele foi criado em 2011 e assumiu o papel de monitorar, estudar e cuidar dos efeitos da radiação nas vítimas. É uma unidade multidisciplinar, referência e acompanhamento epidemiológico, também responsável por manter viva a memória do acidente. Porque esquecer não é uma opção, né? Reportagens mais recentes mostram que mais de 1.000 pessoas ainda são acompanhadas até hoje. Sobreviventes, filhos e até netos de quem foi Cara, mas no caso, na cidade ali, só uma parte foi isolada. A cidade ainda tem gente que mora lá. Caraca, mano, era papo de evacuar a cidade toda. Ah, não sei, né? É que não chegou a ser um nível tipo Chernobyl, que teve que evacuar tudo, mas sei lá. e não é só questão física, tem trauma psicológico, estigma social, dificuldade financeira, gente que até hoje luta por pensões justas e apoio médico adequado. Infelizmente, essas pessoas sofrem preconceito até os dias de hoje, porque a população tem medo de que eles sejam radioativos, né? Sendo que eles não representam nenhum tipo de perigo para a sociedade. Mas a pergunta que fica é: quem são os verdadeiros Coitados, culpados cara. por essa catástrofe? A história cobra, e os verdadeiros culpados não pagaram o suficiente. O que me deixa revoltado nessa história é a quantidade de pessoas que se sentiram culpadas injustamente, que além da radiação, a culpa acabou com a vida do Devair. Os catadores Wagner e Roberto se sentiram culpados por terem descoberto o aparelho. Mas, galera, essas pessoas não têm culpa nenhuma. As famílias Exatamente. não A culpa é de quem deixou o negócio lá, né? Eles não têm como saber, mano, como que a pessoa vai saber, entendeu? Ainda mais nessa época, gente, em 70 e poucos. Como que a pessoa vai saber que ali dentro vai ter um negócio que, né, causa tudo isso, pô?
Quem deixou lá é o maior culpado de tudo. Isso é uma coisa bizarra que não passa na minha cabeça, gente. Uma coisa é tu esquecer móveis, é tu esquecer uma coisa, sei lá, cara, um não sei, papelada, uma caixa cheia de papel. Outra coisa é tu esquecer um negócio extremamente radioativo. Tiveram culpa por se encantar com o pó que brilhava. Essas pessoas foram vítimas da ignorância sobre um perigo que jamais deveria ter chegado até elas. A culpa era de quem abandonou uma fonte radioativa num prédio em ruínas. E também de quem tinha obrigação de fiscalizar, controlar e impedir que aquilo ficasse solto no Exato. mundo. Porque uma fonte daquele nível não podia simplesmente desaparecer no mapa. E Tá, e havia ninguém foi responsabilizado, gente? Ninguém foi preso, ninguém foi processado? também dever de fiscalização e vigilância. Isso não é só interpretação moral, não, ok? O próprio STJ reconheceu, no caso, né, a responsabilidade civil, objetiva e solidária da União e dos Estados pela falha de fiscalização sanitária e ambiental em atividades com aparelhos radioativos. Os sócios do Instituto Goiano de Radioterapia e um físico hospitalar foram responsabilizados pelo abandono do aparelho de teleterapia no lugar que a clínica ficava. No ano 2000, os condenados foram sentenciados a pagar Aí, ó. indenizações. Teve condenações por homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar. E por lesão corporal também. Mas as penas deles foram perdoadas. O Ah. crime prescreveu em 2005. No fim, cara, fica aquela sensação de que nada que veio depois foi proporcional ao estrago feito Justiça, né? A tal da justiça. na vida dessas pessoas. Nada. Tem um filme brasileiro chamado Uma História de Amor e Fúria. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Viver sem conhecer o passado é como andar no escuro. Um evento terrível desse, galera, só serviu pra trazer desgraça pra vida das pessoas de Goiânia. Mas pode servir pelo menos como aprendizado, né? Pra não deixar acontecer de novo. Pela memória das pessoas que se foram e pela vida daqueles que virão. E lembrar disso não é reviver a tragédia à toa, né? É impedir que ela seja esquecida, porque esquecer nesse caso também seria uma forma de repetir. Mano, Galera, falar pra obrigado por mais um vocês vídeo. Espero que vocês se inscrevam. falar pra vocês que, tipo assim, nem eu, por exemplo, tá, que, tipo, estudei a vida toda, quer dizer, a vida toda não, mas fiz todos os anos da escola, tá ligado? Hoje em dia a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a um monte de informação aí, é só tu jogar qualquer coisa no Google ou em qualquer chat GPT da vida que tu vai saber de muita coisa, que antes era muito mais difícil de saber. Mas eu, se eu olhasse aquele negócio ali na minha frente, eu não ia saber que ali dentro ia ter césio, entendeu? Tipo, olhasse só o equipamento, no caso. Obviamente que se eu visse um brilho azul, né, quase neon, eu saberia que não é pra tocar, né. Mas se eu olhasse só o equipamento no chão e eu não tivesse, sei lá, cara, fosse tivesse na minha vida normal, eu não ia saber que ali dentro ia ter um negócio absurdo. Mas também não ia mexer. Cara, depende. É que isso é foda porque, tipo, obviamente eu não ia ver um negócio na rua e ia mexer. Mas, por exemplo, ali que nem aconteceu, que é a pessoa que é catador, que, tipo, vai em lugares assim pra justamente achar alguma coisa que ele possa revender, ou que possa, tipo, levar num ferro velho, algo do tipo. Se a pessoa vê só aquele equipamento, ela não vai saber que aquilo ali tem alguma coisa dentro, a menos que, né, esteja no e tem alguma coisa colada ali, ou o negócio seja extremamente, lacrado, que não dê pra tirar o césio ali de dentro, entendeu. Eu acho que são muitas camadas erradas em tudo isso, né. Além de, obviamente, a culpa principal é de quem deixou o negócio ali, mas também como que o negócio era, entre muitas aspas, "fácil" de ter o contato com o césio ali? Como que não era um negócio extremamente lacrado, ou que tinha um aviso gigantesco de "não mexa, perigo de tal, tal, tal coisa", entendeu? Sei lá. Equipamentos de raio-x e radioterapia modernos não usam mais material radioativo e sim eletricidade apenas. É, foda, né. Depois disso aí, se não tivessem melhorado também, é sacanagem, né.